Olá a todos, essa é mais uma aula do módulo teórico de Direito Internacional. Na aula de hoje eu vou falar das fontes do direito internacional. É bem verdade que eu já dei uma aula sobre fontes do direito internacional que eu dediquei exclusivamente aos tratados, às convenções internacionais, que é a fonte mais utilizada, a fonte mais detalhada, a fonte mais importante nesse sentido para o seu estudo, né? Hoje eu vou falar das outras fontes do direito internacional. Na minha aula sobre a introdução ao direito internacional, eu expliquei que as fontes do direito internacional, elas são classificadas, segundo a doutrina, entre fontes estatutárias e fontes extra-estatutárias. Estatutárias de um lado e extra-estatutárias do outro. Qual é o critério? As fontes estatutárias são aquelas que estão previstas no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Por isso são chamadas de fontes estatutárias. E as outras são as fontes extra-estatutárias. Então, na outra aula a gente já viu os tratados, agora a gente vai ver as outras fontes estatutárias e também uma série de fontes extra-estatutárias. Então, naquela aula eu vi os tratados, nessa aula eu vou ver as outras fontes do direito internacional. E a gente começa pelos costumes internacionais. Eu vou procurar seguir a ordem do Estatuto, né? O artigo 38, parágrafo 1º, a linha A, fala das convenções internacionais. E aí a linha B vai falar dos costumes internacionais. Ele vai dizer que é fonte do direito internacional o costume internacional como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito. Prova de uma prática geral aceita como sendo o direito. Se você é da área jurídica, você certamente viu, quando estudou a introdução ao estudo do direito, de que o costume jurídico é uma fonte do direito e o costume jurídico ele é dividido em dois sentidos, né? Que é o sentido objetivo e o sentido subjetivo. O sentido objetivo é aquela prática repetitiva, que a gente chama de prática reiterada, né? A gente tem um costume quando um fato, uma conduta é praticada reiteradamente em uma determinada comunidade, em uma determinada sociedade. Só que, se você se lembra das suas aulas de teoria do direito, você certamente se lembra que isso não é suficiente para nós caracterizarmos esta prática como costume. Além da prática ser reiterada, ser objetivamente constatável, digamos, ser repetitiva, ela precisa, aqueles que praticam essa conduta precisam ter consciência da obrigatoriedade dessa conduta, da validade jurídica dessa conduta. Eles têm que praticar essa conduta porque eles acreditam que se não praticar essa conduta, eles vão estar fazendo algo que é contrário ao direito, mas basicamente contrário ao ordenamento jurídico cujo costume pertence a esse ordenamento jurídico. É por isso que o Estatuto, no artigo 38, parágrafo 1º, a linha B, vai dizer que o costume internacional é uma prática geral, ou seja, é uma prática, o sentido objetivo aí, é uma prática repetida, aceita como sendo o direito, o sentido subjetivo, é a consciência da obrigatoriedade, né? E a primeira coisa que a gente tem que estabelecer, de um ponto de vista prático, né? Como é que os internacionalistas eles tratam essa prática reiterada com consciência da obrigatoriedade? No seguinte sentido, como é que se afere se uma prática é um costume jurídico? Eu me valho de Alberto Amaral Júnior, professor Alberto Amaral Júnior. Ele diz que é preciso fazer uma análise extensiva sobre todos os atos dos estados envolvidos, o que inclui a análise dos tratados internacionais, o que inclui a análise dos atos unilaterais dos estados, o que inclui a análise dos atos unilaterais das organizações internacionais, o que inclui as decisões dos tribunais internacionais. Então, a partir desse feixe de situações é que se vai estabelecer se vai aferir se algo é um costume internacional ou não. A primeira observação que eu quero fazer para você nesse sentido é que o costume, ele não precisa da aceitação unânime dos estados, ou seja, não há necessidade
do costume ser universal, bastando que esse costume seja composto por um grupo amplo o bastante. Alguns doutrinadores vão dizer que é possível se aferir o costume numa relação bilateral, numa relação entre dois países, mas a maioria da doutrina vai sustentar que é preciso ter uma amplitude maior, embora não se chegue à ideia de universalismo. Então temos costumes internacionais, como a ideia de livre navegação no mar. Desde aquela passagem inocente, direito de passagem inocente iniciou como um costume internacional que foi pela primeira vez consagrado naquela decisão lá ainda nos anos 40 entre o conflito que houve entre a Albânia e a Inglaterra, mas que foi uma decisão da Corte Internacional de Justiça. Mas o costume internacional, ele pode ser universal, como esse, o direito de passagem inocente, a livre navegação, que hoje já está consagrado no Tratado de Montego Bay. Mas ele pode ser um costume meramente regional, né? Um costume local. Então, a primeira característica do costume, além da minha definição, além de como aferir se algo é costume ou não, é que esse costume não precisa ser universal. Mas, se você se lembra, eu falei que uma das características do costume é a questão da consciência da obrigatoriedade. E aí, para falar dessa consciência da obrigatoriedade, eu preciso fazer uma outra distinção entre o costume e atos de mera cortesia, né? O costume, ele faz parte do direito internacional. Então é preciso aferir, diferenciar o costume de um ato de mera cortesia. Nem sempre é fácil, né? A gente basicamente vai saber pelas decisões das cortes internacionais e pelo que a doutrina diz. Por exemplo, um grande chefe de Estado, ele falece, né? E aí o Brasil manda representantes para participar do funeral desse chefe de Estado. Isso é um costume internacional? Não. A doutrina costuma dizer, o professor Alberto Amaral Júnior principalmente, que isso é um ato de mera cortesia. Não sei se vocês se lembram, na época do governo Lula, quando o presidente da África do Sul, Nelson Mandela, faleceu. Então houve um grande funeral com a presença de grandes chefes de Estado. Então isso é uma mera cortesia. Então o descumprimento do Brasil, sei lá, não enviar representantes para participar desse funeral não seria um ilícito internacional, porque isso não é um costume internacional, é um ato de mera cortesia. Como se vai diferenciar essas coisas? Não é sempre fácil a diferenciação na prática. Aí eu estava falando para vocês sobre a consciência da obrigatoriedade, aquele sentido subjetivo do costume. E aí, o que eu falei para vocês é que não basta que a prática seja reiterada. É preciso que os países o pratiquem com consciência da obrigatoriedade. O que nos leva à seguinte afirmação: se um país não concorda com determinada prática costumeira e ele deixa consignado, ele expressa essa discordância, esse costume internacional não pode ser aplicado em relação a ele. E aí eu falo de duas figuras em matéria de costume, que é a figura do opositor persistente e a figura do opositor subsequente. O que é o opositor persistente ou o opositor contínuo, como prefere a tradução Paulo Henrique Gonçalves Portela? O opositor contínuo ou opositor persistente é quando um Estado, não concordando com a prática, determinada prática costumeira, ele protesta, ele expressa que ele discorda dessa prática costumeira e, portanto, essa prática costumeira não pode ser aplicada a ele. Esse é o opositor persistente. Ele está sempre protestando, ele está sempre em oposição a essa determinada prática costumeira. E a segunda figura é o opositor subsequente. É aquele Estado ou é aquele sujeito de direito internacional que ele concordava com determinada prática costumeira, só que posteriormente ele expressou a sua discordância dessa prática costumeira.
Então, por isso que é chamado de opositor subsequente. Ele concordava e agora ele passou a discordar. Nesses dois casos, o opositor persistente e o opositor subsequente, a prática costumeira não possui consciência jurídica de obrigatoriedade em relação a esses dois sujeitos de direito internacional. Logo, esse costume não pode ser aplicado contra esse Estado. Ou seja, esse Estado não pode ser punido, não pode ser considerado que comete um ilícito internacional se ele descumprir essa prática que é costumeira para outros países, tá bom? Então isso é algo que vocês precisam saber. Outra coisa que vocês precisam saber, não sei se vocês se lembram, não sei se vocês assistiram essa aula, eu tenho uma aula só sobre incorporação dos tratados ao Brasil, né? Os tratados internacionais ao Brasil. A maioria dos países não aplicam diretamente um tratado quando o presidente, por exemplo, assina o tratado. Eles dependem de um processo de incorporação que normalmente há uma série de controles por parte do legislativo desse país para só depois o presidente, se quiser, ratificar esse tratado. Então naquela aula eu falei sobre a incorporação dos tratados ao Brasil. Se não for um tratado, um acordo executivo, o tratado precisa passar por esse processo de incorporação. Isso não acontece com os costumes internacionais. Os costumes internacionais não necessitam de um processo de incorporação, né? Os costumes internacionais, que é aquela prática difusa, reiterada, com consciência de obrigatoriedade, eles valem a partir do que os países, os sujeitos de direito internacional concordam que aquela é uma prática reiterada com consciência de obrigatoriedade. Não é preciso um ato formal para incorporar a prática costumeira. O Brasil, com um decreto do presidente mandando publicar essa prática costumeira, seria até engraçado algo desse tipo. Então não há a necessidade da incorporação. E como o costume se extingue, para a gente finalizar, o costume enquanto fonte do direito internacional? O costume se extingue, se a gente seguir o professor Paulo Henrique Gonçalves Portela, diante de três situações. A primeira situação é o desuso, né? Quando determinada prática reiterada com consciência da obrigatoriedade, ela deixa de ser praticada, né? Quando se passa o tempo e essa prática não é mais executada pelos sujeitos de direito internacional. Essa é a primeira causa. A segunda causa é um novo costume. Vem um novo costume e substitui aquele costume anterior. E uma terceira causa é a substituição do costume por um tratado. Um tratado que incorpore as práticas costumeiras. Aquilo deixa de ser um costume internacional e passa a ser algo convencional, né? Algo que está nos tratados. Eu dei um exemplo para vocês, e é algo certamente que é mais forte, é mais objetivo, né, a sua aferição. Eu dei para vocês o exemplo da livre navegação do mar, o direito de passagem inocente, que era uma prática costumeira que depois, com o tratado, com as decisões da Corte Internacional de Justiça, e basicamente com a Convenção de Montego Bay lá de 1982, ela passou a ser uma prática, passou a ser um direito convencional, né, que estava baseado num tratado internacional. Então é isso, o costume enquanto fonte do direito, ela possui essas características. Daí vamos para a próxima fonte do direito apontada pelo artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O artigo 38, parágrafo 1º, a linha C, ela vai dizer que é fonte estatutária do direito internacional os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas, né? O que são princípios? Como a gente poderia conceituar os princípios? Os princípios são preceitos generalizados, são preceitos gerais que representam os valores da maioria dos sistemas jurídicos e, sendo eles normas jurídicas, os princípios são normas jurídicas, além deles orientarem a interpretação de normas específicas, eles podem ser aplicados diretamente. Então, princípios são preceitos gerais, preceitos generalizados, que são normas jurídicas que orientam a interpretação de outras normas jurídicas, bem como podem ser aplicados diretamente.
A primeira coisa que eu quero falar dos princípios é uma observação do professor Alberto Amaral Júnior, que não é uma observação que é pacífico na doutrina, porque há uma discussão se esses princípios gerais do direito são só esses princípios gerais do direito em si ou do direito internacional especificamente. Eu estou com o professor Alberto Amaral Júnior, que considera que são princípios gerais tanto do direito quanto do direito internacional, são considerados fontes do direito internacional. Existem críticas para a adoção dos princípios gerais do direito como fonte do direito internacional? Existem sim. Como vocês viram na minha aula sobre a introdução ao direito internacional, uma das características do direito internacional é a questão do voluntarismo, né? A concepção voluntarista do direito internacional, segundo o qual as normas do direito internacional, em regra, só podem ser aplicadas a um sujeito de direito internacional se ele concorda com essas normas, se ele participou da formação dessas normas. E os princípios gerais do direito, não há uma participação, são concepções criadas inclusive pela doutrina, pelos grandes juristas ou pela prática jurídica de forma geral. Então, não há uma participação dos sujeitos de direito internacional, logo alguns criticam. Mas o Estatuto da Corte Internacional de Justiça o coloca como fonte do direito internacional, então deve ser respeitado. Vamos pegar uns exemplos. Antes de pegar os exemplos dos princípios gerais do direito, há uma outra crítica, que aí a doutrina faz de forma quase unânime, que é a expressão utilizada pela Corte Internacional de Justiça, pelo Estatuto da CIJ, que é a expressão nações civilizadas, né? Princípios gerais do direito reconhecidas pelas nações civilizadas. Há uma crítica ao seu teor excessivamente etnocêntrico, né? Ou seja, as nações bárbaras não seriam os princípios das nações bárbaras não seriam aproveitáveis enquanto fontes do direito. Tem que entender também o contexto, a data em que foi criado esse próprio estatuto, que tem a ver também com a data em que foi criada a própria Carta da ONU. A Carta da ONU, por exemplo, fala em inimigos ainda. A Carta da ONU foi redigida em uma época em que o chamado eixo do mal, né, a Alemanha, Itália e Japão, estavam sendo derrotadas. Então, naquela época, esses eram os inimigos do Ocidente, digamos assim, das concepções de um mundo liberal, né, representado por França, por Inglaterra e Estados Unidos. Hoje em dia é impossível dizer que a Alemanha não faça parte desse mundo, que a Itália não faça parte desse mundo, que o Japão não faça parte desse mundo, da sociedade internacional, mas fica o registro da crítica. Exemplos de princípios gerais do direito que são pertinentes ao direito internacional, por exemplo, proteção da dignidade da pessoa humana, todos aqueles tratados, tratados internacionais de direitos humanos partem como princípio a proteção da dignidade da pessoa humana. A ideia de pacta sunt servanda, que tem a ver também, tem conexão com a ideia de boa-fé, né? Princípio da boa-fé, princípio do pacta sunt servanda, ou seja, a ideia de que o que foi pactuado tem que ser cumprido. Então, se um sujeito de direito internacional, um Estado, por exemplo, ele pactuou um tratado, existe uma série de decorrências dessa ideia de boa-fé, dessa ideia de pacta sunt servanda, que constrange esse Estado a se submeter à obrigatoriedade desse próprio tratado. Um Estado não pode assinar um tratado já pensando em descumprir esse tratado. Ofenderia esse princípio do pacta sunt servanda. Inclusive, um Estado, segundo a Convenção de Viena, não pode invocar o seu direito interno para descumprir uma norma prevista num tratado, né? Então o pacta sunt servanda é muito importante, boa-fé, devido processo legal, né, em que a formação das normas de direito internacional tem que obedecer determinados procedimentos previstos pelo próprio direito internacional. A ideia de obrigação de reparação por parte de quem cause um dano, né? Então, esse princípio é o que fundamenta
toda a estrutura de responsabilidade internacional dos estados, né? Temos também uma série de princípios do direito internacional, como o princípio da soberania nacional, não intervenção, igualdade jurídica entre os estados, autodeterminação dos povos, cooperação internacional, solução pacífica das controvérsias internacionais, proibição da ameaça ou do uso da força, prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, esgotamento dos recursos internos antes do recurso a tribunais internacionais, dentre outros muitos princípios. Por exemplo, se você quiser uma lista não exaustiva desses princípios, consulte o artigo 4º da nossa Constituição, que fala dos princípios aplicáveis ao Brasil nas relações internacionais. Então, essa é a ideia dos princípios, essa fonte, outra fonte do direito internacional. E aí a gente parte para uma outra fonte do direito internacional prevista lá no Estatuto, que é a jurisprudência internacional. A mesma linha fala da jurisprudência internacional e fala da doutrina. Então, o que eu vou falar da jurisprudência internacional, em parte se aplica na doutrina, no que atina a ser um meio auxiliar. A Corte Internacional de Justiça, o Estatuto, deixa muito claro que as fontes principais são as convenções internacionais, ou seja, os tratados, o costume internacional e os princípios gerais do direito. Essas são as fontes principais. Existem fontes auxiliares, né, que são fontes que são subsidiárias em relação a essas fontes principais, que é a jurisprudência e a doutrina. Vamos começar pela jurisprudência. O que é que diz o artigo 38, parágrafo 1º, a linha D? São fontes do direito internacional as decisões judiciárias como meio auxiliar para a determinação das regras de direito, né? Qual é uma definição que a gente pode dar de jurisprudência, né? Jurisprudência são decisões reiteradas das cortes internacionais que resolvem controvérsias internacionais. Então é a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, quando condena um Estado no que atina a responsabilidade internacional, uma jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos ou da Corte Europeia de Direitos Humanos, jurisprudência do Tribunal Penal Internacional. Todas essas cortes internacionais, esse poder judiciário internacional, ele produz jurisprudência, ou seja, decisões reiteradas sobre determinadas matérias, né? Então, isso é jurisprudência e isso é uma fonte do direito internacional. O que vocês têm que atentar é que, segundo o artigo 59 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, essa decisão só será obrigatória para as partes litigantes e a respeito do caso em questão, o que juridicamente a gente chama de eficácia inter partes. Existe um tipo de eficácia que a gente chama de eficácia erga omnes, que são válidas, a decisão judicial atinge todas as pessoas. Mas existem outras decisões que a gente chama de eficácia inter partes, que só atinge as partes em litígio. Então as decisões das cortes internacionais só possuem eficácia inter partes, só são obrigatórias para aquelas partes e a respeito do litígio, né? E a Corte Internacional de Justiça, por exemplo, ela emite também pareceres, não são só decisões contenciosas, emite pareceres, e esses pareceres, em regra, são facultativos, inclusive para aquele Estado que consultou o parecer, pediu o parecer da Corte, ele no entanto, facultativo, né? Uma coisa que é preciso atentar, que é a posição de Alberto Amaral Júnior. Alberto Amaral Júnior, ele chama a atenção de que as decisões das cortes internacionais, diferentemente das cortes nacionais, elas não seguem o stare decisis. O que vem a ser o stare decisis? É que precedentes anteriores vinculam as decisões posteriores. Então, quando se tem um precedente na corte, a tendência é que se siga o precedente. Nas cortes internacionais não existe essa obrigatoriedade,
segundo o professor Alberto do Amaral Júnior. No entanto, o que a gente percebe é que há uma coerência muito grande nas decisões das cortes internacionais, a ponto a gente falar da jurisprudência da corte nesse caso, né? E uma observação que aí é possível que tenha na sua prova é que o professor Valério Mazzuoli considera, para mim é uma exceção na doutrina, considera que a jurisprudência internacional ela não é fonte do direito internacional porque ela não cria direito, né? Mas sim, ela interpreta o direito mediante uma série de decisões, o que, em sentido contrário, tem a maioria da doutrina, representativa aqui pelo professor Paulo Henrique Gonçalves Portela, que considera que é sim uma fonte do direito, porque a jurisprudência, sim, internacional cria direito. Tem N casos em que a Corte Internacional de Justiça criou um instituto jurídico que depois veio a ser consagrado em um tratado. Por exemplo, no caso da própria ideia, no caso envolvendo a Albânia e a Inglaterra, da liberdade de navegação, da própria responsabilidade internacional, a decisão da corte, no caso Bernadotte, que considerou as organizações internacionais como sujeitos de direito internacional, que depois veio a ser consagrado em tratados, mas surgiu na corte. Então, nesse ponto eu estou com a maioria da doutrina, de modo que as cortes também têm um papel ativista assim, de criação do direito, se goste ou não disso, né? Pronto, isso é o mais que eu tenho que falar sobre a jurisprudência internacional, lembrando que segundo o Estatuto da CIGI, é um meio auxiliar para a determinação das regras de direito. Vamos falar então do outro meio auxiliar, rapidamente, uma outra fonte do direito auxiliar do direito internacional, que é a doutrina, né? O Estatuto, na linha D, vai dizer que é fonte do direito internacional a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. O que é não sei se você é da área jurídica, o que é a doutrina, né? A doutrina são as opiniões de profissionais especializados em regra, juristas, né? Que lidam com casos jurídicos, com institutos jurídicos, e eles criam um corpo especializado que alguns consideram ser científico, essas opiniões doutrinárias. Então isso é a doutrina, né? Tipo um livro de direito internacional sobre algum caso de direito internacional. Isso é o papel da doutrina, né? Um manual de direito internacional. Então são os estudos dos especialistas. Mais uma vez é um meio auxiliar, né? Mas ainda assim é fonte do direito segundo o Estatuto da CIGI, né? E aí, a depender do ramo do direito internacional, a doutrina vai ter mais ou menos participação. Se a gente pensar no direito do mar, por exemplo, a doutrina teve uma grande participação na formulação dos conceitos de plataforma continental e zona econômica exclusiva, que depois esses conceitos vieram a ser adotados pela Convenção de Montego Bay e outras convenções e tratados que tratavam do direito do mar. Então é isso, a doutrina é a última fonte, que é um meio auxiliar. Vamos para a última fonte estatutária, que é a equidade, é a última fonte estatutária, prevista no Estatuto da CIGI, está no artigo 38, parágrafo 2º, ela diz que é faculdade da Corte decidir uma questão ex equo et bono, se as partes com isto concordarem, né? Primeiro, um conceito de equidade, né? A equidade, ela se trata de certas considerações de justiça aplicáveis a uma determinada relação jurídica que não possua uma norma, ou essa norma seja considerada impertinente, em geral, quando os efeitos da sua aplicação geram uma série de distorções, né? Então se aplica a equidade, ou seja, noções de justiça por parte de um juiz ou de um árbitro, né?
Então, pela excessiva subjetividade disso, há a ideia de que essa equidade só deva ser autorizada quando há uma anuência expressa das partes, né? Uma nota histórica que inventa essa ideia de equidade é Aristóteles, né? No livro chamado Ética Nicômaco, em que Aristóteles diz que para determinados casos deveríamos nos utilizar da chamada régua de Lesbos, que tem aquela régua que é que metrifica, né? que mede as coisas. A régua em geral é uma régua que é reta e rígida. Né? E, por exemplo, para medir uma esfera é impraticável medir uma esfera com a régua, né? Então, na antiguidade, a régua de Lesbos era uma vara que ela tinha certa flexibilidade, né? Essa é a palavra, flexibilidade. Então, se a régua, lembre que direito a origem da palavra direito é daquilo que está reto, né? Directum, retum. Então, aquilo que está reto é a regra jurídica. O direito é aquilo que está correto, é aquilo que está reto. Aristóteles diz que nem sempre isso leva a soluções justas. Então, por isso, dever-se-ia aplicar a ideia de equidade, essa régua de Lesbos que é flexível, né? Que hoje, por exemplo, a gente pega uma trena, essa trena mais flexível que a gente usa para fazer uma roupa sob medida, por exemplo. Então, a equidade são essas noções de justiça. Então, por essa excessiva subjetividade, é necessário ter a anuência expressa das partes, né? Há exemplo, professor, de aplicação da equidade, há exemplo sim no direito internacional. Na Guerra do Pacífico entre a Bolívia e o Paraguai, ela se encerrou, essa guerra, com a assinatura de um tratado lá em 1938, que encarregou os presidentes do Brasil, Argentina, Uruguai, Peru e Estados Unidos a definir uma fronteira entre Bolívia e o Paraguai, né? Então essa foi uma aplicação, e essa definição da fronteira iria ser definida a partir da cláusula ex equo et bono, né? Ou seja, a cláusula da equidade. Então veja que Bolívia e Paraguai assinaram um acordo dando anuência à aplicação da equidade para resolver o caso deles, né? Então, isso é a noção de equidade, né? É mais raro no direito internacional, mas ocorre. Pois bem, acabamos todas as fontes chamadas estatutárias, que são aquelas fontes previstas no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, as convenções internacionais, os costumes internacionais, os princípios gerais do direito, a jurisprudência internacional, a doutrina e a equidade. São essas 6 fontes estatutárias do direito, e nós temos outras fontes do direito que aí são chamadas de extraestatutárias, e são sobre essas fontes que eu vou começar a falar a partir de agora. A primeira fonte extraestatutária do direito são os chamados atos unilaterais dos estados, né? O que são atos unilaterais dos estados? São atos voluntarísticos tomados por um representante do estado, por autoridades governamentais, né? É um ministro das Relações Exteriores, é um presidente da República, é um diplomata de alto escalão, um embaixador, por exemplo. Ele pode praticar atos unilaterais. E, como o próprio nome já diz, atos unilaterais são aqueles atos tomados sem consultar os outros estados, né? A doutrina debate muito se os atos unilaterais eles constituem fontes do direito internacional. Porque, como eu disse lá na aula de introdução ao direito internacional, o senso comum é que o direito internacional possui uma vocação voluntarística, de modo que as regras do direito internacional, em razão da descentralização da produção normativa,
elas só podem ser aplicadas a um Estado que concorde com a aplicação dessas regras. Então, a Corte Internacional de Justiça, por exemplo, que o Brasil não assinou o Estatuto da Corte, ela só pode julgar o Brasil se o Brasil concordar em submeter um caso específico a esse julgamento. Então, a doutrina se pergunta: pode um ato unilateral que não tem a concordância do outro Estado ser fonte do direito internacional? Se a gente analisar puramente assim, não poderia ser fonte do direito internacional. Mas os atos unilaterais compõem a dinâmica da sociedade internacional? Isso compõe, com certeza. São atos corriqueiros na dinâmica da sociedade internacional. Vou dar uma série de exemplos para vocês verem como esses atos unilaterais são corriqueiros e muitos deles são até reconhecidos por tratados internacionais. Bom, o primeiro ato é a notificação ou declaração. O que é a notificação ou declaração? A notificação ou a declaração é um ato pelo qual um Estado comunica oficialmente ao outro Estado um fato ou uma situação que pode produzir efeitos jurídicos. Um Estado comunica a outro Estado um fato ou situação que pode produzir efeitos jurídicos. Exemplo clássico: declaração de guerra. A declaração de guerra é uma situação em que o Estado está guerreando, está iniciando uma guerra com o outro Estado. Pode produzir efeitos jurídicos? Pode produzir efeitos jurídicos, até porque a guerra hoje, na nossa sociedade internacional, ela só se fundamenta em dois casos. O primeiro caso permite os atos de força em dois casos. O primeiro caso é aquele conduzido pelo Conselho de Segurança da ONU, diante de estados que ameacem a paz ou a segurança internacional. E o segundo caso é a aplicação do artigo 51 da Carta da ONU, que é no caso de legítima defesa. Se o Estado lhe ataca, você pode contra-atacar esse Estado. Então, a notificação é um primeiro ato unilateral do Estado. Um segundo ato unilateral do Estado, que poderíamos citar, é a renúncia. A renúncia é um ato pelo qual um Estado desiste de um direito. O Estado desiste unilateralmente de um direito que lhe é assegurado. Como a gente vai ver na aula sobre imunidade de jurisdição, essa renúncia deve ser sempre expressa. Não há que se presumir que um Estado desistiu ou não de um direito. A renúncia deve ser sempre expressa. Exemplo de renúncia, como eu acabei de dizer: renúncia à imunidade de jurisdição. Ou seja, um diplomata, por exemplo, ele tem a imunidade, tem uma série de imunidades penais, tributárias, cíveis, administrativas. Ou seja, ele não pode ser julgado pelo Estado onde ele está trabalhando. Ele tem uma imunidade, mas o Estado pode renunciar a essa imunidade, fazendo com que esse diplomata, esse funcionário, possa ser julgado. Aí é uma série de renúncias: imunidade de jurisdição, também imunidade de execução. A gente vai ver na aula sobre imunidade de jurisdição. Um outro caso de renúncia, que é um caso bem comum, é no caso de empréstimos tomados por estados em organismos financeiros internacionais. Há uma cláusula em que o Estado tem que renunciar à sua imunidade de jurisdição, porque aí não há como essa organização financeira internacional cobrar o dinheiro decorrente de um empréstimo, por exemplo. Então a renúncia é esse instituto, esse ato unilateral do Estado. Outro ato unilateral de um Estado, a denúncia. A denúncia é o quê? Um ato pelo qual um Estado se desvincula de um tratado. Vocês viram lá que Trump se desvinculou do Tratado de Paris, que é aquele tratado sobre o acordo climático. Então, o modo pelo qual um Estado se livra de um tratado, sai das obrigações pertinentes a um tratado, é através da denúncia, que é um ato unilateral. Outro ato unilateral: reconhecimento. O que é um reconhecimento? É um ato pelo qual um Estado admite ou declara a existência de determinada situação que pode ensejar consequências jurídicas.
Né? Um exemplo clássico de reconhecimento do Estado ou reconhecimento de governo. Vários estados reconheceram, por exemplo, um novo governo de Juan Guaidó lá na Venezuela, em contraposição ao governo do Nicolás Maduro. Então, reconhecimento é um ato de Estado. Protesto é outro ato unilateral do Estado. O protesto é a oposição de um governo às condutas que possam colidir com os interesses estatais. Na figura que eu falei lá, quando a gente viu os costumes enquanto fonte do direito internacional, a figura do objetor persistente, ele se vale do protesto. Ele protesta para que aquele costume não seja aplicado a ele, né? Uma outra questão é a ruptura das relações diplomáticas, né? É um outro ato unilateral do Estado, que é o ato pelo qual um Estado suspende o diálogo oficial com outro Estado, normalmente retirando os seus diplomatas daquele Estado acreditado, né? Bom, esses são os atos unilaterais dos Estados, que há aquela discussão se é ou não uma fonte do direito internacional. Uma outra fonte do direito internacional são as decisões das organizações internacionais, chamadas também de atos das organizações internacionais, que podem gerar efeito tanto para os estados quanto para as próprias organizações internacionais. Então, decisões do Conselho de Segurança da ONU, decisão da Organização Internacional do Trabalho, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial de Comércio. Essas são decisões que são consideradas também fontes do direito internacional. Elas se dividem em dois tipos. Tem as decisões que são obrigatórias e as decisões que são facultativas, né? As decisões que são obrigatórias, naturalmente, elas vinculam os sujeitos de direito internacional e são consideradas fontes do direito internacional. Por exemplo, as decisões do Conselho de Segurança da ONU, né? Ou as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, que geram para os estados, por exemplo, a obrigação de legislar. Essas são decisões obrigatórias, né? As decisões facultativas possuem um caráter de mera recomendação, como, por exemplo, as resoluções da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Então, as decisões das organizações internacionais também são consideradas fontes do direito internacional. Mais uma fonte extraestatutária do direito internacional, as normas imperativas de direito internacional, conhecidas como jus cogens, né? Tomem bastante atenção a essas normas, porque elas são importantes, elas são tão abstratas e às vezes é difícil entender as normas de jus cogens, mas elas são muito importantes. Vamos, por exemplo, iniciar conceituando o que é uma norma de jus cogens, e eu vou me valer da Convenção de Viena sobre direito dos tratados. Então, uma norma de jus cogens é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza, né? O que é uma norma de jus cogens? Você acabou de ver o conceito, mas uma norma de jus cogens são normas que dão conta dos valores vitais da sociedade internacional, os valores que são considerados vitais da sociedade internacional. Eu vi mais para trás na aula, eu mostrei para vocês que a proteção da dignidade da pessoa humana é considerado um valor vital da sociedade internacional. E logo, esse valor vital tem que ter uma proteção maior, né? O que é um valor vital da sociedade internacional? Os tratados internacionais de direitos humanos é considerado a norma de jus cogens porque protege um valor vital da sociedade internacional que prepondera, por exemplo, sobre valores individuais. Eu não posso, enquanto sujeito de direito internacional, Estado, fazer um acordo ou fazer um tratado que viole uma norma de jus cogens, por exemplo. E aí a gente vê a própria nomenclatura dela, normas imperativas de direito internacional,
pode passar pode dar alguma confusão na cabeça de vocês, né, estudantes de direito internacional. Por quê? Porque essa imperatividade é algo maior do que a obrigatoriedade. O que é essa imperatividade? Essa imperatividade implica numa restrição direta da soberania dos Estados que não podem celebrar tratados contrários aos preceitos de jus cogens, dessas normas imperativas de direito internacional. E mais, e aí que o que torna o jus cogens um tanto problemático, ela independe do consentimento dos Estados, o que, de certa forma, atinge aquele princípio basilar que eu ensinei para vocês na aula de introdução ao direito internacional, que é aquela ideia de que as normas de direito internacional, em regra, elas precisam da anuência dos Estados. As normas de jus cogens não precisam da anuência dos Estados. Por quê? Porque estão tratando de valores vitais para a sociedade internacional. Então, a grande diferença que nós podemos fazer, e o professor Alberto Amaral Júnior faz, é que as normas de direito internacional são obrigatórias, mas apenas as de jus cogens são imperativas. A imperatividade, diz o professor, é uma qualidade da norma que impede a sua derrogação por acordo particular, o que abrange os tratados bilaterais. Porque uma norma que está prevista num tratado é uma norma que pode ser derrogada por outro tratado. Mas uma norma de jus cogens só pode ser derrogada por uma norma que tenha a mesma natureza. Logo, uma norma de jus cogens também. E essa é uma das características do jus cogens, que é dessas normas imperativas, que está prevista lá no artigo 64 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, que vai dizer que as normas de jus cogens só podem ser modificadas por outras normas de jus cogens, né? Aí você me pergunta, mas professor, beleza, essas normas vitais para a sociedade internacional, e onde elas se encontram? Qual é o tratado que traça uma lista exaustiva das normas de jus cogens? Aí eu vou lhe dizer, não tem nenhum tratado que faça isso, né? As normas de jus cogens não estão previstas em nenhum tratado. Então, se a gente pegar uma discussão propriamente jurídica entre direito positivo, que é aquele previsto em uma legislação, e direito natural, que é aquilo oriundo de Deus ou da essência das coisas, a depender do ramo do justnaturalismo, eu posso dizer a você que, embora as normas de jus cogens não estejam previstas em nenhum tratado, essa lista, elas também não se confundem com o direito natural, porque as normas de jus cogens não são imutáveis. Elas podem ser modificadas de acordo com as circunstâncias sociais, econômicas, culturais. Portanto, as normas de jus cogens, elas podem ter conteúdo variável. As normas de jus cogens, portanto, elas podem ter origem tanto consuetudinária quanto convencional. Eu acabei de dizer que os tratados internacionais de direitos humanos configuram normas de jus cogens, né? E a maioria da doutrina vai dizer que o jus cogens não é fonte do direito internacional. Por que não é fonte do direito internacional? Porque tem aquela questão do consentimento dos Estados, mas isso é plenamente discutível, né? E aí o que eu queria falar para vocês, só acabar com os jus cogens, é o que está previsto no artigo 71 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que é quando há um conflito entre as normas de jus cogens e um tratado. Basicamente, esse artigo 71 vai dizer que as partes, elas são obrigadas a eliminar esse conflito, ou seja, eliminar a norma do tratado que está em conflito com o jus cogens. E se a norma de o jus cogens vier posteriormente ao tratado, as partes já estão desobrigadas de obedecer a esse tratado, ou vão ter que adequar esse tratado a norma de jus cogens, embora se respeite o chamado direito adquirido, que já foi executado, vai ter plena validade, né? E por fim, a última consideração de fonte do direito internacional, eu falo consideração
porque não se sabe se é fonte ou não, há muita discussão se é fonte ou não, é o chamado soft law, né? Se a gente pegar uma definição de Paulo Henrique Portela, Gonçalves Portela, professor de Direito Internacional, ele vai dizer que o soft law, eles são regras cujo valor normativo seria limitado, seja porque os instrumentos que as contêm não seriam juridicamente obrigatórios, seja porque as disposições em causa, ainda que figurada em um instrumento constringente, não criariam obrigações de direito positivo ou não criaram, senão obrigações com pouco constringentes. Ou seja, se a gente pega a distinção, vamos dizer, entre hard law e soft law. Hard law é a força, né? Soft law são aqueles instrumentos de persuasão. Por exemplo, o soft law é complicado, a questão da própria configuração enquanto fontes do direito internacional, porque é algo que não é muito preciso o que seja soft law. É claro que eu posso dar vários exemplos para vocês do que a doutrina considera soft law. Acordo de cavalheiros é soft law. Acordos não vinculantes são soft law. Declarações conjuntas. Lá, o presidente do Brasil se reúne com o presidente da Argentina e dá uma declaração conjunta de como eles vão tratar, por exemplo, a Venezuela. Isso é considerado soft law. Declarações e resoluções não vinculantes de organizações internacionais, como a Declaração Universal de Direitos Humanos. Leis modelo, como a Lei Modelo sobre Arbitragem Internacional. Tudo isso é considerado soft law. Soft law pode ser tanto essas normas com menos obrigatoriedade, quanto a construção cultural de um determinado país. Ainda não está definido na academia o que vem a ser perfeitamente uma estrutura de soft law. Por isso que há muita discussão se é ou não uma fonte do direito. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre as outras fontes do direito que não os tratados. Nos vemos em uma próxima aula. Tchau!